Graça e paz a todos os irmãos. Estamos iniciando hoje aqui o primeiro vídeo da escola dominical do terceiro trimestre. Já foi a primeira lição do domingo passado, nós não conseguimos transmitir, mas estamos transmitindo agora a partir da segunda lição, que nós vamos estudar hoje, que vai estar falando sobre o despertamento espiritual, um milagre, né? Que é a lição de número 2, a que nós vamos acompanhar hoje. Se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreva aí e acione os sininhos das notificações para que você não venha perder nenhum vídeo. E acompanhe, a Escola Dominical é uma bênção. Felizmente estamos impossibilitados de estar no templo para aprendermos a palavra de Deus, mas a internet nos possibilita aprender juntos a palavra de Deus, compartilhando aqui com os irmãos. Então, acompanhe este vídeo, siga-nos também aí no Instagram, e é bênção de Deus. Esse vídeo, Deus vai falar muito nesse estudo conosco, e que você acompanhe, não perca nem um minuto desse estudo para crescermos na graça e no conhecimento. Então vamos ao vídeo. Então nós vamos estudar na lição de hoje, a lição de número 2, né? Iniciamos o trimestre e tem essa lição aqui, essa revista, tem por título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, né? A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Nada mais atual do que falarmos de tempos de crise, né? Estamos enfrentando períodos de dificuldades, períodos de crise, tanto espiritual quanto financeira, emocional. Estamos enfrentando aí o isolamento social, o distanciamento de pessoas que amamos, dificuldades nas finanças e em todas as áreas, mas principalmente uma dificuldade que a igreja já vem enfrentando há muito tempo, que é no sentido espiritual, falando espiritualmente. Então, nós vamos falar nesse trimestre do despertamento espiritual. A lição, de número 2, que tem esse título, Despertamento Espiritual, Milagre, e o seu texto áureo está registrado em Romanos, capítulo 13, versículo 11, que vai dizer: E isso fazei conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. Esse finalzinho aqui, muito interessante para a gente refletir, que a nossa salvação, ela está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. Pessoas que são cristãs do berço, outras fazem 5, 10, 20 anos que aceitaram a fé. E, então, desde quando ela aceitou, ela está 20 anos mais perto da salvação, quer dizer, de Cristo voltar ou dela partir de maneira individual. Então, é momento de nós nos despertarmos espiritualmente e nos voltarmos às coisas de Deus. A verdade prática dessa lição vai falar que o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Isso é algo que está sendo difícil acontecer hoje em dia. A pessoa não quer ser mais, nós não queremos mais ser submissos à vontade de Deus. Nós queremos fazer a nossa própria vontade, agir da nossa própria maneira, viver da maneira que nós queremos, mas nós temos que aprender a ser submissos à vontade de Deus. Assim como Paulo falou que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tem agora na carne, temos que viver para a glória do Pai. A leitura bíblica em classe vai ficar registrada no livro de Esdras, no capítulo 1, o verso 1 ao 7, e Neemias, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Nós vamos ler então. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino
de viva voz e também por escrito, este decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. Suba para Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo remanescente, seja qual for o lugar em que é peregrino, seja ajudado pelos homens deste lugar, com prata, com ouro, com bens e com animais. Afora a oferta voluntária para a casa de Deus, que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes das casas paternas de Judá e Benjamim e os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo espírito Deus despertava. Verifar essa parte. Todos aqueles cujo espírito despertava. Subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os seus vizinhos os ajudaram com utensílios de prata, com ouro, com bens, com animais e com coisas preciosas, afora tudo o que se ofereceu voluntariamente. Também o rei Ciro tirou os utensílios que pertenciam à casa do Senhor, e que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e posto na casa de seus deuses. Agora, Neemias, do verso 1 ao 3 do primeiro capítulo. Palavras de Neemias, filho de Acalias. Ora sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, que veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus, que tinham escapado e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. A introdução, irmãos, aqui desta lição, né? Nesta lição nós iremos ver a origem, né? A origem do despertamento espiritual e as suas finalidades. Nós vamos focar na origem e na finalidade do despertamento espiritual. Aqui, por isso que eu grifei aqui. Olha lá, todos aqueles cujo espírito Deus despertara. Nós vamos ver a origem desse despertamento. Deus despertava as pessoas para contribuírem, para ajudarem ali no restabelecimento da nação de Israel. Aqui, essa imagem desperta tu que dorme, né? Efésios capítulo 5, verso 14. E esse texto aqui de Apocalipse, capítulo 3, verso 1, vai dizer: ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato está morto. Infelizmente, hoje a igreja tem passado por esse mesmo processo. Tem fama de estar viva, mas está morta. Morta como? Espiritualmente. A igreja, ela está cheia, mas de pessoas vazias, sem um verdadeiro comprometimento, uma submissão à vontade de Deus. E é esse despertamento que nós temos que buscar nos dias de hoje, para voltarmos, né, a ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Né? Cheia do Espírito Santo, não estou falando porque tem igrejas, a pessoa pula, roda, faz várias coisas, mas está vazia. Isso não quer dizer ter a presença de Deus, né? Ter a presença de Deus é obedecer aos princípios divinos e viver de acordo com a sua vontade. A definição, né, tem algumas definições de despertamento ou reavivamento. Tem 2 definições. K.J. Hardman, perdoe se a pronúncia não for essa, né, mas diz assim: a restauração, né? O que então é o despertamento e o reavivamento? A restauração do povo de Deus após um período de indiferença e declínio.
E também aqui Stephen Olford vai dizer que a obra estranha e soberana de Deus, na qual ele visita o seu próprio povo, restaurando, reanimando e liberando para a plenitude da sua bênção. Essas são algumas das definições, então, do despertamento. Né? O despertamento espiritual, ele emana do próprio Deus. No texto nós lemos que Deus despertava as pessoas a fazerem a obra dele, a fazerem algo para ajudar ali os judeus que estavam retornando, de acordo com Deus, como Deus ia levantando cada um. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor, o espírito de Ciro. Então, quem que despertou o espírito de Ciro foi o Senhor. Aqui está registrado em Esdras, capítulo 1, verso 1. E também Deus, né, usa as pessoas para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Ele quem? Deus. Então, é Deus que é o autor do despertamento. Imagina aqui, né? Ciro, um rei ímpio, mas Deus o despertou para fazer algo ali na causa de Deus. Né? E Deus queria que o povo retornasse. Deus tinha já a promessa que o povo ia retornar. E Deus usou então um rei ímpio para levar o povo de volta. As finalidades, né, do despertamento, nós vamos ver que então a sua origem é do próprio Deus. Deus, ele incita, ele impulsiona as pessoas a se despertarem, né, a fazerem a obra à vontade dele. A restauração nacional, né, aqui, algumas finalidades, né, desse despertamento, que era a restauração nacional de Israel e a restauração espiritual de Israel. Por quê, né? Porque o povo ele estava cativo na Babilônia por conta de seus pecados, né? Então o povo ele estava despatriado, né? Estava fora da sua pátria. Então esse despertamento ocorreu para que o povo restaurasse a sua nação que havia sido destruída por Nabucodonosor, em 3 invasões que ele fez ali ajudar. E Jerusalém, né, e o templo foram destruídos. Então a pátria, a nação de Israel e de Jerusalém, de Judá, foi destruída e também o templo foi destruído. Assim também foi necessária uma restauração espiritual, mas do templo em si, não somente do templo, que também foi destruído, mas a restauração espiritual aqui vai muito mais além, porque Israel estava cativo, estava nessa situação aqui espiritualmente e nacionalmente destruído por conta dos seus pecados. Então estava espiritualmente mortos. Tinha fama de que estava vivo, como aquele versículo, mas estava morto. A nação tinha se desviado dos caminhos de Deus, tinha abandonado os princípios divinos. Então Ciro foi despertado por Deus no primeiro ano de seu reinado para libertar o povo, conforme havia sido já profetizado por Isaías cerca de 180 anos antes. Aqui estão os textos, os irmãos quiserem anotar e depois está lendo. Eu não vou fazer um vídeo muito extenso, por isso que eu estou avançando um pouco, mas um breve resumo mesmo. Deus cumpre, né, suas promessas no terceiro tópico dessa lição. Deus está falando sobre o cumprimento das promessas de Deus. A fidelidade de Deus em suas promessas e que Deus renova as suas promessas de bênçãos. Aqui eu destaquei 2 textos de Jeremias 27, versículo 22 e Gênesis capítulo 15, versículo 13 e 14. Para mostrar 2 situações, a de Jeremias aqui e a de Gênesis, que nós já vamos falar. Para a Babilônia serão levados e ali ficarão até o dia em que eu os visitar, diz o Senhor.
Então os farei subir e os restituirei a este lugar. Então, Deus ele renova essas promessas. Deus ele tinha uma promessa, então ele é fiel para cumprir as promessas que ele tem. Embora passamos por momentos difíceis, que a vida do cristão é assim, nós passamos momentos de crise, momentos de dificuldade. Nós não podemos esquecer das promessas de Deus, porque ele é fiel para cumprir. Se Deus ele tem promessa para a nossa vida, devemos aguardar nele, porque a resposta certa virá. E assim como o povo ficou cativo, Deus levantou um rei ímpio e levou a nação de volta à sua pátria. E em Gênesis capítulo 15, verso 13 e 14, nós vamos ver aqui, pelo desenho, vamos ler o texto, ela. Então o Senhor falou a Abraão, sabe com toda a certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão. E depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Isso aqui nós vemos que se concretizou. O povo ele foi afligido ali por 4 séculos no Egito. Ele foi escravizado, mas Deus ele foi fiel e cumpriu a sua promessa. E interessante aqui que a gente analisa também que nada sai fora do controle de Deus. Deus ele tem o controle sobre todas as coisas. Ele é o Rei soberano e eterno. Ele é aquele que sabe de todas as coisas, é onisciente, onipresente e onipotente. Então, ele permitiu ali o povo ser cativo pela Babilônia. Quando ele fala ali para o profeta Abacuque, ele fala que o povo, que os caldeus, os babilônios, iam marchar contra Jerusalém e iam destruir o povo por conta dos seus pecados. Então, o que foi aqui? Permissão de Deus. Permissão de Deus. Aqui, da mesma forma, em Gênesis, Deus falando a Abraão, muito tempo antes do povo ser escravizado ali. E Deus falando a Abraão que o povo seria afligido e sujeitado à escravidão. Deus não foi pego de surpresa. Deus permitiu aquilo. Mas na hora certa, seus descendentes sairiam livres e levando muitas riquezas. Quando eles saíram, eles levaram muitas riquezas do Egito. E no tópico 4, irmãos, nós vamos ver o despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Aqui, então, fala que o despertamento faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Nós vemos que a igreja, como eu falei, está de certa maneira, espiritualmente, vamos dizer morta, mas fragilizada. Nós vemos que, não todos de maneira geral, mas temos nos desviado daquilo que Deus nos chamou. Né? A igreja tem se esfriado, o amor da igreja tem se esfriado, o amor pela obra, pelas almas tem se esfriado. Então, quando há um despertamento, Deus ele incita os fiéis a serem obedientes, né, à palavra de Deus. Aqui alguns avivamentos mais recentes, né? Sem ser das histórias bíblicas ali, né? Os avivamentos espirituais nos Estados Unidos e no país de Gales. Nos Estados Unidos, nos anos de 1784, né, havia uma consciência da necessidade de alcançar os não crentes, de levar a sua mensagem. Né? Então, Jonathan Edwards, ele, com sua simplicidade de vida e muita oração, isso é algo que tem faltado na igreja, por isso que tem mudado tanto o quadro da igreja, falta de oração. A história conta que esse homem, ele ficava por cerca de 3 horas em uma floresta, orando a Deus com o rosto em terra. E ele também passava cerca de quase 13 horas do seu dia entre estudos da palavra, oração. Então nós vemos a diferença. Um dia
um dos sermões mais conhecidos dele, Pecadores nas mãos de um Deus irado. A história vai contar que as pessoas se agarravam nos alicerces da igreja porque o temor se apoderou tanto daquelas pessoas que elas sentiam como se o inferno estivesse abrindo e engolindo elas. E então nós vemos que a presença de Deus na vida desses homens, através do despertamento que Deus colocou naquela geração, foi muito grande. Lá outras pessoas também, George Whitefield, foi outro grande rivalista desse mesmo período. O resultado do trabalho desses homens foi o quê? Milhares de conversões e o nascimento de muitas igrejas na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Numa população de 300 mil pessoas, houve entre 30 e 40 mil conversões. Houve fortalecimento moral nos lares, fundações de cursos teológicos e de obras sociais. E no país de Gales, outro grande avivamento. Esse aqui foi dado por Evan Roberts. Os efeitos do avivamento estenderam-se muito além dos cultos e reuniões de orações. Os bares e cinemas se fecharam. As livrarias evangélicas venderam todos os livros de seus estoques de Bíblias. Em muitos casos, os fregueses entravam nas tavernas, né, que era uma espécie, vamos falar no português de hoje, o boteco, né, e pediam bebidas e depois davam meia volta e saíam deixando-as intocadas no balcão. O sentimento da presença de Deus era tal que praticamente paralisava o braço que ia levar o copo à boca. Eu retirei esse trecho de um blog aqui do pastor Paul David Coe. Vou deixar o link na descrição, se os irmãos quiserem ler mais lá está falando mais sobre isso. Mas foi só um breve lance aqui para a gente ver um pouco sobre esses avivamentos. Então, irmãos, nós vemos aqui que a necessidade do avivamento espiritual nos dias de hoje é muito grande, porque nós estamos passando períodos difíceis, nós não podemos nos acomodar. Nós vemos que a palavra de Deus ela está se cumprindo dia após dia e a volta de Cristo está cada dia mais perto, como lá no texto áureo que nós lemos, que vai dizer que agora, né, a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Isso é uma verdade cada vez mais perto dos nossos dias. Então, vamos ficar firme. A lição é essa. É isso que eu queria passar para os irmãos. Se Deus quiser, no próximo domingo já vamos conseguir também estar passando. Se der alguma entrevista, eu não conseguir, os irmãos me perdoem, mas vou fazer o possível para todos os domingos estar passando as lições da escola dominical, que eram momentos importantes que nós passamos na presença de Deus, mas que por conta da pandemia nós estamos impossibilitados de estar na igreja. Mas o Senhor fala conosco de qualquer maneira. Vamos usar a tecnologia, né, para não deixar de levar a mensagem de Deus, para continuar levando a palavra. Deus abençoe e que venhamos buscar um despertamento espiritual para as nossas vidas, para as nossas famílias, e que, assim como nos tempos de Jonathan Edwards, de George Whitefield, de Evan Roberts e vários outros homens, Charles Finney, que foram usados em um despertamento, que nós venhamos nos despertar do sono e venhamos fazer a vontade do Pai. Deus abençoe. Então essa foi a primeira lição, irmãos, que Deus possa ter falado ao coração de cada um e que você venha acompanhar. Todo domingo temos uma lição da escola dominical. E a próxima lição vai ser a lição de número 3, o despertamento espiritual renova o altar. Que você venha acompanhar e não venha perder. Muito obrigado pela participação e até o próximo vídeo. Deus abençoe.